Unidade segunda 5 A interiorização da colonização. A figura de época dos portugueses na América eram caranguejos, pois eles se mantiveram apenas no litoral ao longo do século XVI e início do XVII. Na prática, dois processos distintos, mas de grande importância, permitiram a ultrapassagem dos limites de Tordesilhas e o avanço para o sertão do território, a pecuária e as expedições dos bandeirantes. As primeiras cabeças de gado chegaram com os portugueses. Além de fantástica fonte de alimentação, o gado era utilizado como força de tração, principalmente a partir da montagem dos engenhos nordestinos. Ao mesmo tempo, servia de transporte, sobretudo para carga e descarga de grandes cabedais. Outra perspectiva crescente foi o uso de seu couro. Figura 51. A expansão do gado. Nota-se que tinha relação direta com o açúcar no Nordeste e era de enorme importância para possibilitar o desenvolvimento do produtor-chave na economia colonial. História do Brasil colônia. O gado era criado em áreas de pasto natural e de maneira bastante extensiva. Apenas na metade do século XIX é que começou, no Brasil, a perspectiva de se cercarem os animais e promover uma produção mais intensiva. Um dos problemas centrais da produção livre era a qualidade do capim, que nem sempre era bastante nutritivo. Além disso, a ausência de limites, por vezes, acarretou a invasão de plantações canavieiras. Essa questão gerou reclamações ao rei, que acabou determinando que o gado deveria ser direcionado a 10 léguas depois da costa. A partir de então essa produção se tornou setentrional e de enorme importância para desbravar o interior. Outra perspectiva, mais adiante, foi a invasão holandesa, que gerou a necessidade de os criadores irem mais para o interior para não caírem nas mãos dos estrangeiros. Há de se ter em vista, contudo, que a criação do gado respeitava certos limites. Precisava de fontes de água, tanto para os animais como para os trabalhadores, além de o gado precisar de fontes de sal próximas. Para essa última necessidade, eram procurados locais no chão. E, uma vez que o sal era um produto caro, havia espaços específicos para sua produção. No Nordeste, particularmente, existiam locais com essas características no Agreste. Uma das primeiras regiões a promover o desenvolvimento do gado e marcha para o interior foi o Vale do Rio São Francisco, também conhecido como Rio dos Currais. Ali eram satisfeitas todas as necessidades dos animais. Além disso, havia a vantagem de a localidade estar perto dos centros do açúcar. A mais importante feira para a comercialização do gado, nas primeiras décadas da produção, era Capoame, que depois foi substituída por Feira de Santana. A criação de gado era basicamente voltada para a carne, embora também fosse utilizado seu couro, com a exceção dos engenhos, onde os animais eram usados como força motriz. Em algumas regiões, eram feitas carnes secas, marca registrada do Ceará. Somente em meados do século XVIII é que o charque gaúcho foi ganhando destaque e passou a competir nesse mercado. A atividade era promovida por grandes propriedades, com áreas imensas, mas que nem sempre tinham grande representatividade, devido à falta de água e de sal. Seu desenvolvimento podia se dar ainda a partir das sesmarias ou de arrendamentos por meio do pagamento de uma quantia, chamada de foros. Havia ainda áreas individuais, terras que eram exploradas por sitiantes de alimento e que complementavam sua renda com o gado. Eram muito comuns no Nordeste. Áreas malhadas eram públicas, nelas se deixava o gado pousar, geralmente depois de longas viagens. No Sul, essas áreas eram conhecidas como invernadas. Elas eram muito utilizadas nos caminhos das feiras para a comercialização do gado. A produção dos bovinos se concentrou, em termos gerais, em abastecer as mais diversas atividades promovidas na colônia. De início, suas relações estavam imbricadas com o açúcar. Mas daí o Vale do São Francisco ter sido tão importante. Somou-se a ele parte do sertão nordestino. A caracterização da região era dada pelas áreas bastante extensas e pelo uso da mão de obra livre. Unidade segunda figura 52, a expansão da pecuária ao longo dos séculos XVI, XVIII. Com a propagação do ouro no Centro-Sul, uma ampla dinâmica se estabeleceu. Nesse sentido, aos poucos, o sul de Minas Gerais passou a criar gado com o uso de mão de obra escrava. E assim também foi com os Campos Gerais, entre São Paulo e Paraná. A mão de obra preponderante era livre e estava bastante ligada à figura dos tropeiros paulistas.
Por fim, também o Rio Grande do Sul passou a desenvolver o gado com mão de obra livre, desenvolvimento esse que logo se capitalizou e passou a adotar a mão de obra escrava. A historiografia tradicional entendia que não havia mão de obra escrava africana no trabalho da pecuária pela falta de capital. Assim, restava aos indígenas o trabalho nessa atividade, por gostarem da liberdade. Acreditava-se que, a partir do contato mais setentrional, os nativos eram encontrados e incorporados ao ofício. Nos dias de hoje a historiografia nega que o indígena seja culturalmente afeito à pecuária. Na prática, contudo, grande parte dessa população foi dizimada. Cada área da pecuária adaptou o uso de sua mão de obra. No geral, pode-se dizer que o trabalho central foi feito pelo escravo africano e administrado por trabalhadores livres, que, eventualmente, podiam contratar alguns peões livres. Os pagamentos pelos serviços eram feitos em cabeças de gado e ou em pequenas porcentagens dos bezerros nascidos. História do Brasil colônia. O circuito mercantil do gado era grande e se estabelecia em franca expansão ao longo dos séculos 17, 19. Havia longas rotas que culminavam nas famosas feiras de gado. Nelas, intermediários, chamados de marchantes, compravam o gado e o revendiam nos grandes centros urbanos. Eram eles que ficavam com a maior parte do lucro. Exemplo de aplicação à pecuária é uma atividade subsidiária que tomou enorme vulto ao longo de nossa história. Muitas regiões atualmente estão diretamente relacionadas à produção do gado. Você consegue relacioná-la à sua região? Quais são os locais centrais que abastecem sua cidade? Outras ações bastante significativas foram as expedições para o interior. Um dos motivos centrais e constantes foi o sonho do ouro. Em meados do século XVI, os portugueses já tinham notícias das imensas quantidades encontradas na América Espanhola e criam que Deus não abandonaria Portugal. Há de se ter em vista que foi descoberto ouro em alguns locais, como em Iguape, mas todos os achados eram muito pequenos, eram muito mais sinais de ouro, incapazes de trazer uma alteração substancial, mas que mantinham vivo o sonho. Em geral, as expedições são tradicionalmente divididas em dois grupos: as promovidas pela coroa e que respeitavam os limites territoriais desenvolvidos pelo Tratado de Tordesilhas eram as entradas, já as bandeiras, por sua vez, eram realizadas por particulares e não respeitavam a linha de Tordesilhas. As entradas foram utilizadas para combater estrangeiros, como os franceses na França Antártica, ou mesmo a expansão territorial orientada pela metrópole durante a União Ibérica, que tinha como uma das perspectivas centrais ocupar os territórios de maneira a impedir qualquer outra invasão, o que, na prática, como vimos, não deu certo, por causa da invasão holandesa. Uma das atuações mais importantes foi a perspectiva da colonização até o Rio da Prata. Isso gerou a fundação da colônia do Sacramento, em 1680, feita por Manuel Lobo. As relações econômicas no Sul se fortaleceram, em grande medida, com a União Ibérica e a consequente anulação de Tordesilhas. Tudo promovia as relações com os vecinos, como eram mencionados em Buenos Aires. Como explica Rodrigo Ceballos, a constituição de redes de cumplicidades no porto, permitida em grande medida pelas inserções lusitanas, foi o que financiou o próprio aparelho administrativo e militar da coroa, garantindo sua estabilidade e os direitos dos vecinos. A prática da extralegalidade, a fina cortina composta pelas formalidades do império, permitiu o fortalecimento da coroa e da própria elite. Este pacto, constituído pelas ações cotidianas e o aval real, nos possibilita entender a consolidação dos grupos dominantes da região, assim como a permissividade da presença portuguesa. Isto não significou a ausência de conflitos ou de proibições régias, mas a contínua possibilidade de novas formações de redes de poder e exercícios unidade segunda de autoridade. Foi nesta malha, permitida pela dinâmica do pacto entre centro e periferias, que os portugueses souberam atuar e negociar para bem conservar. Assim, é preciso ter em vista que, entre as determinações reais e as práticas do cotidiano, muitos aspectos eram restabelecidos. Isso não acabava com a força do poder central, mas trazia, na realidade, as ações das áreas mais distantes e de seus interesses. É nesse sentido que podemos, portanto, perceber uma imbricada relação, na região sulina, entre portugueses e espanhóis, que promoveu consequências e interesses dos mais variados, inclusive a ponto de se relacionar à construção dos Estados nacionais, ou mesmo depois,
As disputas de interesses que culminaria no maior conflito da América do Sul, a Guerra do Paraguai. Figura 53. A localização da colônia do Sacramento demonstra a perspectiva do contato comercial com os espanhóis e a importância estratégica relacionada à Bacia do Prata. Dentre as entradas mais famosas, podemos destacar a de Américo Vespúcio, de 1503-1504, por ter sido a pioneira, na região de Cabo Frio. A de Martim Afonso de Souza, em 1531, no Rio de Janeiro. A entrada de Belchior Dias Moreira, em 1595, no Sertão, alcançando a Chapada Diamantina e o São Francisco. Belchior teria lá permanecido por 8 anos, o que gerou lendas de que teria achado minas de prata. 94 História do Brasil Colônia. As ações mais famosas, de qualquer forma, foram as dos bandeirantes. Em grande medida, esses homens se aproveitavam das trilhas indígenas e do modo de vida dos nativos para sobreviver no interior. Muitas vezes, os bandeirantes deixavam roças pelo caminho para poderem encontrar comida fresca na volta. É claro, contudo, que, para que todo esse aparato fosse possível, vários indígenas e mamelucos participavam das expedições. As atuações dos bandeirantes no interior, nas áreas do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso encontraram a facilidade dos rios Tietê, Paraíba e Ribeira como forma de garantir o caminho e a provisão para as áreas em expansão. Esse tipo de atuação ficou conhecido como monções. Uma das perspectivas centrais dos bandeirantes, no entanto, era a caça ao índio, o que ficou conhecido como preação. O uso da mão de obra indígena foi bastante significativo no Planalto Paulista. Ao contrário da região do Nordeste açucareiro, faltava capital para a compra do cativo africano. Assim, eram utilizados os chamados negros da terra. Há de se ter em vista que, ao contrário do que apontou a historiografia tradicional, essas ações não estavam ligadas a crises de mão de obra escrava africana no açúcar. Constituíam, ao contrário, a base de uma mercantilização do Sul, ainda que incipiente. Como explica João Manuel Monteiro, representando o auge do apresamento de cativos guaranis, o surto bandeirante de 1628-1641 relacionava-se muito mais ao desenvolvimento da economia do Planalto do que, como a maioria dos historiadores paulistas tem colocado, a demanda por escravos no litoral açucareiro. Sem dúvida, alguns, talvez muitos, cativos tomados pelos paulistas chegaram a ser vendidos em outras capitanias. Mas este comércio restrito não explica nem a lógica nem a escala do empreendimento bandeirante. As evidências fazem crer que o abastecimento dos engenhos foi um aspecto conscientemente distorcido pelos jesuítas da época, justamente porque fornecia elementos substantivos para seu pleito contra os paulistas. Unidade segunda. Essa foi uma das questões centrais do bandeirantismo paulista, caçar os nativos, o que muitas vezes fazia com que atacassem os aldeamentos jesuíticas. A disputa entre esses dois grupos foi constante. Houve 3 momentos de leis contra a escravidão indígena, 1609, 1680 e 1755. Apenas neste último ano, entretanto, o cativeiro foi definitivamente abolido. Até 1755, havia uma brecha bastante importante na lei, a chamada Guerra Justa. O índio que não era pacífico poderia ser escravizado. A proibição, até então, era da escravidão do índio amigo. O rei também poderia declarar a guerra justa no caso de o índio se recusar à conversão ou ao aldeamento. Agir impedindo a conversão através de propaganda contrária. Impedir a passagem pelo território. Assassinar um jesuíta acidentalmente. Promover atos hostis de qualquer natureza contra um súdito português, o que muitas vezes ocorria como reação à invasão de terras realizada pelos europeus. Quebrar qualquer pacto ou tratado com os portugueses. Não salvar algum europeu que pudesse ser devorado em um ritual antropofágico. Muitas vezes, os colonos procuraram mascarar ou ignorar a lei, ou até mesmo explorar algumas de suas brechas, a fim de garantir seus interesses. Essa foi uma prática bastante comum principalmente em locais onde os recursos eram escassos para a compra do escravo negro. Figura 55. A representação do aprisionamento dos indígenas no interior no início do século XVII, propagaram-se os ataques aos aldeamentos jesuítas.
Entre 1612 e 1628, o bandeirante paulista chamado Manuel Preto passou a atacar, por diversas vezes, o aldeamento dos jesuítas na região de Guairá. Em 1629, passaram a ser vistas as expedições de Raposo Tavares. Seus ataques foram tão fortes que acabaram fazendo com que as missões se dispersassem para outros locais. 96 História do Brasil colônia como Rio Grande do Sul e o Mato Grosso. Mesmo ali, esses redutos não sobreviveram por muito tempo. Raposo Tavares chegou, até mesmo, a atacar missões em territórios espanhóis, no contexto da União Ibérica, o que foi bem visto pela coroa, que começava a desconfiar da força dos jesuítas como um poder paralelo. Um dos elementos que comprova essa desconfiança foi o pedido de ajuda para Assunção, que simplesmente não recebeu uma resposta em ações. Figura 56. Os ataques empregados pelos bandeirantes às aldeias jesuítas geravam grandes aprisionamentos e décadas de litígios com os religiosos, além de desbravarem, para os brancos, um enorme território. Claro que nem todos os grupos indígenas aceitaram a situação dos ataques e se submeteram a esperar pelo pior. Alguns deles compreenderam o contexto de guerra pela sobrevivência que viviam e passaram a lutar pela liberdade. Os dois mais famosos foram os Paiaguás e os Bacurus. Os primeiros eram temidos por atacarem expedições e chegaram a matar o ouvidor-mor. Eles eram extremamente famosos por suas ações na água. Já os segundos atacavam, sobretudo, em terra e impediam expedições para o Cuiabá. Saiba mais um ótimo filme acerca das relações entre os colonos, os nativos, os aldeamentos e os jesuítas, A Missão. Diretor Roland Joffé. Reino Unido, Warner Bros., 1986. 124 minutos. Unidade. Segundo fato é que os bandeirantes, entre suas idas e vindas para o sertão, acabaram encontrando o sonhado ouro entre o final do século XVII e o início do século XVIII. De alguma maneira, a notícia chegou aos ouvidos da coroa e a estrutura colonial passou a superar um importante quadro de crise. Os bandeirantes, na historiografia tradicional paulista, foram celebrados como grandes desbravadores do Brasil, responsáveis pela grandeza de nosso território. Essa imagem altamente idealizada e já bastante ultrapassada na historiografia impedia a compreensão exata desses homens como filhos do seu tempo, ou seja, que procuravam seus interesses e perspectivas econômicas. Um outro foco de expansão territorial muito menos comentado foi a região amazônica. Na prática, não há muitas fontes a respeito do tema. Na historiografia tradicional, a expansão territorial para essa região era vista apenas como uma necessidade de demonstrar a dimensão continental da nação que se pretendia inventar. No entanto, é inegável que a região ganhou significativa importância a partir da expulsão dos franceses no Maranhão. Logo a seguir, foi criado o Estado do Maranhão. A região incluía as capitanias reais do Ceará, Maranhão, Grão-Pará e Gurupá, além das capitanias hereditárias de Cumá, Caeté, Cametá, Marajó, Cabo Norte e Xingu. Por problemas políticos em torno das disputas de portugueses com espanhóis, o Estado do Maranhão foi extinto em 1651. Mas já em 1654, foi recriado como Estado do Maranhão e Grão-Pará. Em 1656, a capitania do Ceará foi transferida para o Estado do Brasil. A região norte, na prática, trazia o atrativo das drogas do sertão, o que, inclusive, atraiu expedições de bandeirantes. A mais famosa foi a de Raposo Tavares, que durou de 1648 até 1651 e percorreu Paraguai, Andes, Mamoré, Madeira, Amazonas e Belém. Essa expedição, além da obtenção de produtos diversos, garantiu as fronteiras dos rios e de um importante saber para os portugueses pleitearem o território nas disputas com os espanhóis. Também foi significativa, nesse mesmo sentido, a chegada da Igreja em diversas frentes. Em 1627, chegaram os carmelitas do Maranhão, onde se dirigiram para o Rio Negro, Rio Branco e Solimões. Em 1636, foi a vez dos franciscanos, também no Maranhão, espalhados pelo Cabo Norte, Marajó e pelos afluentes ao norte do rio Amazonas. Em 1652, os jesuítas passaram a promover missões no Grão-Pará, em Tocantins, no Xingu, em Tapajós e no Madeira. Todos eles foram utilizados para justificar o domínio português, em torno do projeto da catequização dos milhares de indígenas existentes na região. Por fim,
Em 1673 os portugueses decidiram que Belém seria a capital desse estado e uma série de fortes foram construídos visando garantir a defesa contra um suposto projeto espanhol de escoar a prata dos Andes pelo rio Amazonas para se livrar dos piratas e corsários do Caribe. Contudo, a Espanha, assolada pelos conflitos no continente europeu, preferiu focar seus esforços na região sul. 5.1 A crise portuguesa do século XVII e as primeiras revoltas na colônia. As ações dos holandeses na América Portuguesa abalariam profundamente as relações econômicas do açúcar para Portugal. A competição das Antilhas fez com que os recursos, aos poucos, ficassem escassos, já que o monopólio de produção português desapareceu. O capital já 98 História do Brasil colônia não era mais o mesmo. Seus grandes mercados, sobretudo franceses e ingleses, passaram a comprar açúcar das suas próprias colônias do Caribe, que haviam acabado de adquirir o conhecimento do sistema produtivo com os holandeses. Mesmo as possessões na África sofreriam danos. Os portugueses não estavam mais sozinhos no tráfico negreiro. A região de São Jorge da Mina nunca mais foi retomada. Apenas Luanda voltou para o domínio dos lusos. Mais do que isso, para piorar, Portugal, com vistas a reaver sua autonomia, nas guerras de restauração contra a Espanha, que só acabaram em 1668, acabou por sair profundamente endividado, para cobrir o apoio de outros países europeus à sua causa. Foi então que, na política de acordos, Portugal entregou os principais portos da Ásia. O reino da pimenta estava acabado. Figura 57. O quadro celebra a data de 1º de dezembro de 1640, quando, para completar o quadro difícil, a constante preocupação portuguesa em não perder essa autonomia que duramente foi reconquistada fez com que os lusos assumissem uma política de neutralidade. Quando não foi mais possível manter-se neutro, Portugal aliou-se à Inglaterra. Para isso, as dívidas aumentaram ainda mais, pois era necessário pagar o dote de Catarina, que se casaria com o herdeiro inglês para confirmar o pacto entre os dois países. Nessa conjuntura geral de crise financeira no século XVII, Portugal, na figura do ministro Dom Luís de Menezes, conhecido como Conde de Ericeira, procurou promover o mercantilismo típico, semelhante ao dos franceses com o colbertismo. As reformas promovidas pelo ministro tinham como objetivo substituir as importações na área das manufaturas têxteis, principalmente do algodão e da seda, coibindo a utilização exagerada de artigos de luxo. Assim, foram adotadas medidas alfandegárias protecionistas, além de regulamentos para o uso de roupas, que chegaram até a trazer artesãos ingleses escondidos para fortalecer as técnicas produtivas. Em menor proporção, ações semelhantes também foram tomadas para o azeite, o sal e o vinho. Este último foi o que mais deu certo, sobretudo, nas ilhas atlânticas de Madeira e Açores. Unidade segunda. Saiba mais. Para saber mais acerca da economia portuguesa e das perspectivas novas de investimento, veja o interessante artigo, Rossini, G.A.A. As pragmáticas portuguesas de fins do século XVII, política fabril e manufatureira reativa. Revista de História, João Pessoa, N. 22, janeiro-junho 2010. Na colônia, as ações foram marcadas por um aumento do fiscalismo a partir do Conselho Ultramarino, criado em 1642. Sua função era concentrar toda a administração dos domínios Alemar. Ele promoveu uma série de aumentos nos impostos, além de criar companhias de comércio para fomentar o desenvolvimento mercantil. Dentre elas, destacarão-se a Companhia Geral do Comércio do Brasil, criada em 1649, e a Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão, criada em 1682. Ficava notório que a estrutura da dominação colonial ficava enrijecida e que Portugal acreditava que a colônia seria uma importante forma de se reerguer dos problemas existentes. Figura 58. A estrutura administrativa portuguesa, após a União Ibérica, passou a contar com a centralização do Conselho Ultramarino, diretamente ligado ao poder do monarca. Além disso, o governo investia nas expedições para encontrar ouro e prata no interior. Dentre esses esforços, um dos mais emblemáticos foi o de Dom Rodrigo de Castelo Branco. Ele era natural de Castela, mas ofereceu seus serviços ao rei português, ações, através de sua experiência, para encontrar os cobiçados metais para os lusos. Uma das suas autorizações era arrecadar fundos nas câmaras municipais, o que faria com que o estrangeiro entrasse em choque com os paulistas. Seu final foi trágico, foi assassinado.
Segundo alguns historiadores, houve a suspeita de que havia descoberto o ouro que os sem história do Brasil colônia paulista já avistavam e sobre o qual não desejavam contar às autoridades, daí ter sido assassinado, talvez, por um dos famosos bandeirantes, descobridor do ouro, Borba Gato. Outra medida foi tentar investir no tabaco. Uma junta foi criada em 1674. O produto podia ser vendido de 3 formas: moído, rapel ou fumo de corda. A produção foi crescendo no recôncavo baiano e amenizava os prejuízos do açúcar no Nordeste. Tentou-se também transferir a produção de especiarias perdida na Ásia para os territórios do norte da América Portuguesa. Contudo, nada deu certo. Os investimentos necessários eram consideráveis e os investidores quase que não surgiram. Nota-se, assim, que o mundo português passou a ser, em grande medida, relacionado ao Atlântico. A região adquiriu, desse modo, diversas dinâmicas bastante importantes que apresentaram ao Império Português uma nova realidade. Exemplo de aplicação: uma das mentes mais lúcidas do Império Português no século XVII foi o famoso padre Antônio Vieira. Procure pesquisar sobre sua vida e suas propostas. Você acredita que as suas propostas eram interessantes? A qual grupo, particularmente, suas ideias remetiam nas questões econômicas? O que nos interessa, por ora, são as repercussões das ações promovidas pela coroa em torno do centralismo posterior à União Ibérica. Há de se destacar que a conjuntura a partir da metade do século XVII gerou um sentimento de rebeldia aos colonos. Não se tratava de discutir a dominação portuguesa, mas sim algum aspecto da dominação. Ou seja, os interesses locais afloravam em busca de melhores condições. Em termos gerais, esses movimentos são conhecidos como nativistas por envolverem alguma causa específica local. O grande lema era "Viva o Rei, morte ao mau governo". Os revoltosos eram contra governadores, em alguns casos, autoridades jurídicas. Os movimentos nativistas ocorreram no Rio de Janeiro, Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais e até mesmo em Goa e Angola. Eles estavam relacionados ao contato entre as autoridades locais e a restauração portuguesa, pois o novo vínculo deveria abordar a necessidade de um governo que respeitasse seus súditos baseando-se na justiça, do contrário, seria necessário alterá-lo. A própria reação da monarquia foi tênue, já que não se tratava de um rompimento do status quo. Os queixosos, assim, não foram vistos como traidores e geraram a necessidade de a coroa aprender acerca dos domínios coloniais. A repressão nunca poderia ser dura demais. O pragmatismo deveria governar a reação. Na prática, as rebeliões visaram se tornar um mecanismo de negociação entre os colonos e a coroa. Uma dessas primeiras agitações ocorreu em São Paulo em 1641. Amador Bueno da Ribeira foi aclamado como rei da região, após as notícias do fim da União Ibérica. A questão estava diretamente unidade segunda relacionada aos interesses de espanhóis com medo de perder o trato mercantil com os paulistas. Percebe-se a importância dessas relações na região, já que os rebeldes foram capazes de promover um movimento de rebeldia ao novo rei português. Os relatos apresentam, contudo, que Amador Bueno da Ribeira não aceitou a nomeação. Com isso, se tornou um personagem histórico de fidelidade ao poder instituído. Figura 59. A idealização da representação da aclamação de Amador Bueno. Note quais são os elementos que compõem os diversos grupos que estão em harmonia com a decisão dos paulistas. Houve movimentos mais comuns, como as conhecidas botadas dos padres para fora, que ocorreu em São Paulo, mas também no Pará e no Maranhão. Esse conflito colocou em evidência as relações problemáticas dos colonos com os jesuítas em torno da perspectiva da escravidão indígena. Muitas vezes, o cativeiro do nativo era visto como a solução mais fácil e prática para o aumento de mão de obra a baixo custo. Ao mesmo tempo, como vimos, os bandeirantes procuravam lucrar com a empreitada. A própria insurreição pernambucana também foi um movimento local de forte descontentamento com a cobrança de dívidas promovidas pela WIC. E, sem dúvida, era um exemplo bastante importante da possibilidade de força dos movimentos locais. Assim, não é à toa que outros movimentos, ainda que pequenos e pouco conhecidos, tenham pipocado em outras regiões. Esse foi o caso do movimento no Rio de Janeiro, ocorrido entre 1660 e 1661, após os altos impostos aplicados pelo governador Salvador de Sá.
ou mesmo de Pernambuco, entre 1664 e 1665, conhecido como Revolta de Nosso Pai, também por causa do trato com a política promovido pelo governador. Outro movimento Levante Rio de Janeiro entre 1660 e 1661 foi o que alguns historiadores chamaram de Revolta da Cachaça. O produto estava proibido de ser comercializado desde 1635, mas permanecia existente e era bastante importante para o trato do tráfico negreiro, como se verá mais adiante. Em 1660, o novo governador, Salvador de Sá Correia e Benevides, propôs novos impostos para 102 História do Brasil Colônia garantir a defesa da cidade e controlar os principais postos da capitania. Ao mesmo tempo, procurou, a todo custo, impedir o direito de petição dos colonos diretamente para o rei. Com isso, a oposição foi muito forte. Os colonos se aproveitaram de uma ausência do governador para de polo e controlaram a cidade por 5 meses. O governador, contudo, apoiado pelos jesuítas e por tropas de outras regiões, conseguiu retomar a cidade e desencadeou uma dura repressão. A revolta de Beckman, de 1684, no Maranhão, se deu em torno do conflito entre os interesses locais, representados pelos irmãos Beckman, e os interesses da Companhia Geral e do Comércio do Estado do Maranhão, criada em 1682, que havia conseguido da coroa o monopólio do comércio de escravos africanos, além da proibição da escravidão indígena. Os habitantes locais argumentavam que os novos cativos eram da pior qualidade, ao mesmo tempo, exigiam o retorno da escravidão indígena. Ou seja, é notório que, mais uma vez, o conflito tinha como base a questão da mão de obra e o desejo local do uso do escravo indígena. Em fevereiro de 1684, o levante foi liderado por Manuel Beckman e Jorge Sampaio, que aboliram o estanco da companhia, expulsaram os jesuítas e o governador. Contudo, logo a repressão chegou. E os líderes foram mortos. Outro movimento local de grande repercussão foi a chamada Guerra dos Mascates, que já trazia conflitos de décadas e desembocou nos anos de 1710, 1712. A disputa colocou em choque os diversos interesses do açúcar quando o produto já não tinha o mercado de outrora, como vimos, por causa da competição com as Antilhas. A rivalidade se estabeleceu entre, de um lado, os interesses dos senhores de engenhos de Olinda e, de outro, os comerciantes portugueses de Recife, chamados de mascates. A situação da crise fez com que os senhores de engenho, que se entendiam como a nobreza da terra, após terem sido centrais nas lutas contra os holandeses, ficassem cada vez mais endividados com os mascates de Olinda. Esses últimos eram vistos como traidores, porque não estavam movidos pela causa da libertação de Pernambuco, mas passaram a exigir direitos para a coroa por terem expulsado os holandeses, pois enriqueciam e queriam representação. Na realidade, os senhores de engenho estavam sempre endividados nas mãos de estrangeiros, pois podiam obter financiamentos dos mascates, dos conventos, das igrejas e da Santa Casa de Misericórdia para antecipar determinados valores a fim de comprar escravos ou angariar recursos para necessidades específicas de última hora. Os senhores de engenho pediram então que a coroa nunca aceitasse os mascates nos cargos locais, pois tinham defeito. Contudo, o governo local ainda estava preocupado com uma possível nova invasão e por isso se instalou em Recife, já que Olinda não tinha fortalezas. A disputa propriamente dita, apesar do discurso oficial das disputas e interesses relacionados ao trato mercantil do açúcar, teve como base o poder político local. Tudo começou com o fim da União Ibérica. A questão econômica inicial tinha como problema que a alfândega ficava em Olinda e o porto ficava em Recife. Com isso, a alfândega acaba sendo levada para o Recife, que também recebeu tropas. A nova situação gerou diversos protestos em Olinda. Dentro de uma política de neutralidade, as decisões régias tentavam agradar os dois lados. Unidade segundo os mascates receberam apenas pequenos cargos e uma legislação confusa foi estabelecida. A estratégia não deu certo. Chegou ao governo Sebastião de Castro e Calda, figura autoritária e que não observava os protocolos do poder. Ele aliou-se aos mascates, pois era contrabandista e recebia, a seu ver, baixos vencimentos. O ouvidor português, por sua vez, uniu-se à nobreza da terra. Formou-se então um caso extremamente raro de ruptura entre o governador e o ouvidor. O governador, então,
decidiu criar a Vila do Recife, às escuras, durante a madrugada, colocando Pelourinho na região. O conflito colocava em evidência, assim, os interesses locais divergentes, em um contexto em que o açúcar já não tinha a mesma pujança econômica de outrora. Mais do que isso, o ouro das Gerais já estava em plena exploração, atraindo os olhos da coroa para as novas oportunidades que se apresentavam. Saiba mais para se aprofundar no assunto da Guerra dos Mascates. Vale a pena acessar o artigo. Cabral, FJ. Viva o Rei, morte ao governador. Revista de História, 2 de janeiro de 2012. Disponível acesso em 5 de agosto de 2014. A Guerra dos Emboabas, ocorrida em Minas Gerais, entre 1708 e 1709, foi mais um conflito de caráter local e nativista. Os paulistas, com a ação dos bandeirantes, entendiam que deveriam ser os únicos a obter os benefícios provenientes do ouro, inclusive nos diversos ramos comerciais. Afinal, tinham sido eles os que haviam sacrificado suas vidas em prol desse grande achado. Daí criticarem todos os que não eram paulistas, os emboabas. Esses, por sua vez, promoveram ataques, com todo o rigor, para dominarem a nova estrutura econômica. E conseguiram. Lembrete: o interesse da coroa pela descoberta do ouro estava bastante presente desde os primórdios. A ação dos bandeirantes, contudo, foi de enorme importância para fomentar as descobertas nos sertões e gerou o mito da força dos paulistas, terra de gigantes. Outro movimento bastante significativo foi a Revolta de Vila Rica, no ano de 1720. O líder foi Filipe dos Santos. Essa revolta, particularmente, refletia o endurecimento da política da coroa no início do século XVIII, com a extração do ouro. O problema central da metrópole era como controlar essa riqueza, dinheiro vivo, para evitar ao máximo o contrabando. O açúcar, até então grande produto local, não era capaz de ser trocado facilmente, diferente do ouro. Assim, Portugal passou, aos poucos, a subtrair as autonomias locais, controlar a magistratura régia, aumentar a tributação, transferir as despesas gerais para os colonos, concentrar o poder dos altos postos da administração real, promover a coerção dos comerciantes locais em prol dos negociantes metropolitanos, além de gerar a opressão e vexações da 104 História do Brasil Colônia Justiça para os locais. Para completar, a metrópole ainda criou as casas de fundição, que garantiriam a obtenção dos impostos. A reação das tropas reais à revolta de Vila Rica foi rápida e Filipe dos Santos foi executado. Figura 60. O quadro representa a execução de Filipe dos Santos. Além de representar a forte repressão da metrópole, também demonstra o quanto o mundo da mineração estava envolvido com diversos grupos no meio urbano. Aclamação de Amador Bueno, Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, Revolta de Filipe dos Santos. Figura 61. A localização dos principais movimentos nativistas. Repare que eram de regiões variadas, o que denota a insatisfação com o mau governo como algo do período em questão e de grande importância para os colonos. Unidade segunda 5.2. O ouro. A perspectiva de os portugueses encontrarem ouro finalmente foi consumada no fim do século XVII e início do século XVIII. Os bandeirantes descobriram metais preciosos e a notícia chegou aos ouvidos da metrópole. A grave crise financeira rapidamente desapareceu. As principais regiões de exploração de ouro foram Minas Gerais, Mato Grosso e, mais adiante, também Goiás. O ouro encontrado era de aluvião, ou seja, estava presente nas margens ou na foz dos rios, daí sua exploração ser de baixo nível técnico, mas, ao mesmo tempo, esgotar rapidamente as jazidas. Figura 62. As importantes regiões de exploração do ouro ao longo do século XVIII. A coroa rapidamente tratou de melhorar a administração dos sertões para vigiar de perto a riqueza encontrada. Em 1698, o rei resolveu sujeitar a capitania de São Vicente ao governo do Rio de Janeiro. Em 1702, foi criado o Regimento das Minas, que garantiria as principais diretrizes para a exploração metalífera, tratava-se da complementação de regimentos prévios dos anos de 1603 e 1618. Em 1709, a coroa decidiu, mais uma vez, alterar as relações administrativas. Foi extinta a capitania de São Vicente, criada a capitania de São Paulo e Minas de Ouro, tendo como sede a Vila de São Paulo, separada do Rio de Janeiro.
Apenas em 1720 foi criada a Capitania de Minas Gerais, separada de São Paulo, tendo como capital a Vila Rica. Entre esses anos, a região recebeu milhares e milhares de novos habitantes, o que resultou na criação de diversas vilas. História do Brasil Colônia Figura 63. O sonho do ouro agitava mentes e corações em busca do enriquecimento no Brasil colonial. A perspectiva da exploração do ouro, encontrado nas Minas Gerais, fez com que muitos brancos marginalizados pudessem migrar em torno do sonho da ascensão econômica. Isso fez com que muita gente chegasse à região em pouquíssimo tempo. A fome inicial se tornou inevitável, por causa das fortes crises de abastecimento. Houve pessoas que morreram de fome e a inflação se tornava galopante. Aos poucos, contudo, um amplo mercado de abastecimento agropastoril passou a ser desenvolvido, sobretudo com a construção do Caminho Novo, em 1725, ligando as regiões do sul diretamente com as Minas. Além disso, a pecuária dos rios São Francisco e das Velhas complementava as necessidades locais do novo maior polo de desenvolvimento da colônia. O grande órgão controlador e fiscalizador era a Intendência das Minas, formado por um superintendente, que era o chefe-geral, e pelo guarda-mor, responsável pelas repartições e pelo cumprimento das leis. Somente a partir desse órgão era possível participar dos negócios de exploração do ouro. Assim, ele garantia o pagamento dos impostos e também as ações para coibir, ao máximo, o contrabando. A distribuição das áreas de extração do ouro era promovida através da faiscação, garimpo individual, para os de poucos recursos que sonhavam com uma vida melhor por meio da mineração, e a lavra, uma verdadeira empresa exploradora que utilizava a mão de obra escrava e, dependendo dos recursos do proprietário, poderia ter uma técnica mais apurada de exploração. Tudo era dividido, a partir das datas, porções que eram distribuídas, por sorteio, pela Intendência das Minas. Na prática, contudo, nem todos poderiam ter acesso às datas, de início, pelo regimento de distribuição das lavras, notasse o caráter restritivo e eminentemente escravista da mineração. As datas seriam concedidas conforme o número de escravos que cada um possuísse, donde parece ficar descartada a possibilidade, para o homem livre e pobre, de possuir lavra sua. Não é à toa, dessa forma, que os homens aventureiros e desejosos de partilhar da riqueza encontrada tiveram que recorrer à ação individual. A principal resposta do homem livre e pobre ante a situação foi, ao que tudo indica, o garimpo e a faiscagem, que mal davam para a subsistência. Os homens faiscadores trabalhavam nos rios com uns poucos escravos, e muitos deixavam esse tipo de atividade por não poderem se manter, nem a seus negros. Essa situação continuou difícil para o pequeno minerador durante todo o período. Se a empresa exigia algum serviço mais custoso, o mineiro não tinha condições de arcar com as despesas. Daqui aprende-se que o ouro, apesar de ter atraído um enorme contingente populacional, não produziu a riqueza fácil para todos. Muito pelo contrário. Muitos enfrentavam uma batalha enorme pela vida, além de choques com o poder real. Na fase de conformação do território das Minas, aventureiros, assassinos e bandidos conviveram com homens bons, muitas vezes tornando-se um deles enquanto estes, por sua vez, se perdiam em desmandos e acabavam perseguidos pela justiça. Não foi outro caso de Borba Gato, a quem a coroa fechou os olhos. Lembrete vale relembrar que Borba Gato, importante bandeirante paulista, foi o acusado do assassinato de Dom Rodrigo de Castelo Branco, representante da coroa na busca de ouro e prata. Em sua fuga, teria descoberto importantes regiões metalíferas, daí ter obtido perdão real. Claro que o ouro ampliou possibilidades. A fome da população atraída pela febre da obtenção de minérios precisava ser abastecida. E assim se formou uma ampla rede de mantimentos e comércio, sempre amparada pelas diretrizes da coroa. Vilas foram sendo estabelecidas e o pequeno comércio local era estimulado. Havia proibição, por exemplo, do uso de escravos de ganho de tabuleiro nas áreas de mineração e era favorecida a venda direta de mantimentos para lavradores. Mas nem tudo se estabelecia com facilidades. O ímpeto urbanizador trouxe como uma de suas consequências um convívio entre populações muito mais íntimo do que em qualquer outro ponto da colônia. Essa intimidade não só favoreceu a emergência dos conflitos como propiciou a aplicação de medidas punitivas.
Normalizar a população e cobrar impostos tornarão-se necessidades prementes, e os acampamentos de faiscadores da véspera foram subitamente assaltados por uma legião de burocratas portugueses. 108 História do Brasil. Colônia. Reduzir os moradores à obediência, ao sossego. A união era indispensável para que os trabalhos auríferos se fizessem com sucesso, possibilitando à coroa a oferição de lucros maiores. A forma central de a coroa garantir a cobrança de impostos era o quinto. Não demorou para Portugal perceber que esse sistema poderia não atender a todos os seus desejos. O imposto era pago apenas pelo que era extraído, ou seja, não forçava os habitantes da região a terem que trabalhar o máximo possível. Em 1711, foi estabelecido o sistema de bateias, que previa 10 oitavas por ano. Começava-se a cobrar per capita, ou seja, por cada um dos trabalhadores da região. Em 1735, a coroa criou a capitação, que previa o pagamento da ação de cada escravo na mineração. Claro que essa situação não era nada fácil aos pequenos mineradores. De fato, os mineiros foram massacrados pelos tributos enquanto houve ouro para extrair da terra. Desde a primeira dotada, todas as formas de arrecadação foram injustas. A de bateias onerava as lavras pobres com numerosos escravos e favorecia as ricas onde trabalhava um menor número de cativos. Não incidia, portanto, sobre o produto, mas sobre a mão de obra. Mas foi a captação que mais revoltas provocou. Nesse sistema, os mineiros cujos escravos tivessem sorte na mineração pagavam sobre cada escravo a mesma quantia que pagavam os mineiros cujos escravos pouco ou nada ganhavam, e que constituíam a maioria da população. Os negros, mulatos e mestiços livres que não possuíam escravos deveriam pagar a taxa sobre si mesmos. As lojas de comércio pagavam captação mais elevada, e do imposto só ficavam isentas as crianças menores de 14 anos e os escravos que trabalhassem para oficiais, ministros régios e eclesiásticos. Uma forma de evitar o contrabando foi a criação de casas de fundição, onde os esforços para as suas implantações já iniciavam-se em 1717 e perduravam em 1719. A perspectiva era a de proibir, completamente, a circulação do ouro em pó, facilmente utilizado para o contrabando. Foi nesse contexto que os escravos chegaram até mesmo a produzir os conhecidos santos de pau oco para armazenar o ouro em pó. Com a casa de fundição, o ouro seria numerado, receberia o selo da coroa e o quinto já seria devidamente extraído. Como vimos, a implantação dessas casas foi o ápice para a revolta de Vila Rica em 1720. Após a repressão, contudo, entrariam em vigor apenas a partir de 1725. Unidade. Segunda figura 64. O ouro devidamente em barras, já numerado, garantindo o pagamento do quinto para a coroa em 1713, a coroa decidiu que o quinto deveria chegar, ao menos, a 30 arrobas por ano. Logo, contudo, as cotas foram sendo progressivamente aumentadas, paralelamente aos demais esforços metropolitanos já descritos, alcançando, em 1750, o valor de 100 arrobas por ano, era chamada finta. Esse foi o momento do auge da exploração. A partir daí, aos poucos, a exploração passou a viver ligeiros declínios até o processo ser bastante visível, na década de 1770. Para garantir a finta, a coroa poderia utilizar as câmaras municipais para cobrar eventuais valores que complementassem o montante. Daí a possibilidade de surgir a derrama, a incidência sobre os bens pessoais dos moradores das minas do que faltava para o pagamento dos impostos à coroa. A derrama foi executada 2 vezes, a primeira entre 1763 e 1764 e a segunda entre 1771 e 1772. Todo ano, em geral, faltavam algumas arrobas para chegar às 100 exigidas. O acumulado de uma década era um valor bastante considerável. Não é à toa, assim, que os colonos temiam o pagamento da derrama e a entendiam como absolutamente opressora. Por isso o imposto foi o estupim para o primeiro movimento pela independência na nossa história, a Inconfidência Mineira, de 1789. Outro ponto de grande importância de arrecadação para a coroa foi a demarcação dos territórios com a existência de diamantes. O anúncio oficial surgiu a partir da carta do governador de Lourenço de Almeida ao rei, em 22 de julho de 1729. Contudo, já se sabia da existência de diamantes no Cerro Frio desde 1714, o que já atraía levas populacionais. Não foi à toa, então,
que o rei, em carta régia de 1730, censurou o governador pela demora em relatar a notícia. Já em 1729 foram declaradas nulas todas as datas com ocorrência de diamantes. Em 1730, foi lançada uma captação específica para a região, de 5.000 réis por escravo. Em 1731, a coroa decidiu-se pelo arrendamento restrito, com o fechamento das demais lavras. Em 1734, foi criada a Intendência dos Diamantes, que cuidaria da organização do Distrito Diamantino. A área demarcada era a região autorizada para a exploração de diamantes, que seria livre, desde que mantivesse o pagamento do quinto e da captação específica. Contudo, logo em 1739, a coroa passou a promover um sistema de contrato para tentar diminuir as possibilidades de contrabando. Esses contratadores, ao todo 6, rapidamente 110 História do Brasil Colônia enriqueceram, gerando uma grande confusão. Em 1772, a coroa passou a adotar a real extração de diamantes, para impedir completamente o contrabando. Essa postura vigorou até 1832. Há de se ter em vista que, disseminado por toda a colônia e especialmente dirigido, no século XVIII, para as minas, foi entretanto no distrito diamantino que o fisco mostrou sua face mais cruel e violenta. Demarcado e cercado a partir de 1734, o território diamantífero foi o exemplo mais vivo da violência alcançada pela máquina administrativa colonial, da iniquidade da sua justiça, da arbitrariedade de suas medidas. Os abusos, as violências e explorações desenvolvidas no distrito diamantino eram muito grandes, já que uma pequena pedra era capaz de gerar fortunas enormes. Assim, não é sem razão que indivíduos de enorme cabedal arremataram os contratos e se enriqueceram com uma velocidade incrível. De qualquer maneira, as consequências da mineração foram de enorme importância para a América Portuguesa. O eixo econômico deixou de ser o Nordeste e passou a ser o Centro-Sul. Nesse processo, uma enorme quantidade de pessoas foi para os sertões em busca de melhores perspectivas econômicas. Claro que nem todos, contudo, alcançaram o que sonhavam. Os danados da terra, os desclassificados que morriam de fome numa terra onde tanta riqueza era gerada, foram o inimigo interno que cumpria enquadrar, normalizar, cercear. Quando a situação econômica piorava, quando os rendimentos do ouro e do diamante caíam, quando os mecanismos do poder se acirravam para tentar extrair mais lucro, as autoridades só enxergavam o lado oneroso de sua existência. Sua existência era real, mas o modo de vida absolutamente desumano, moralmente mau. Comendo pessimamente e vestindo pior ainda, os homens livres pobres viviam costeando a desclassificação, constantemente empurrados para ela pelo sistema econômico e pelas violentas superestruturas de poder. Imbricavam-se numa formação social cujos parâmetros básicos eram ditados pelo escravismo e mantinham com ela uma relação contraditória de incorporação e exclusão. Tomados frequentemente como elementos avulsos, desarticulados, os desclassificados realmente não deixaram de sê-lo, tendo em vista uma sociedade fortemente estratificada nos extremos. Apesar dessa situação radicalmente difícil, a concentração de renda na mineração era razoavelmente menor que a do mundo açucareiro. Houve um incremento do mercado interno, muito em virtude da significativa urbanização promovida no interior do território. O povoamento do interior, de fato, já era bastante evidente e contribuiu, em grande medida, para Portugal pleitear as fronteiras muito maiores do que anteriormente proporcionadas pelo Tratado de Tordesilhas. Unidade segunda para melhorar a organização administrativa, a capital deixou de ser Salvador e passou a ser o Rio de Janeiro em 1763. A colônia definitivamente vivenciava um impacto gigantesco em diversas áreas. Isso também foi visto em sua vida cultural e intelectual. O barroco tardio, de uma beleza e riqueza de detalhes impressionantes, foi um dos mais importantes legados do período. No movimento se destacou sobretudo Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho. Também houve manifestações importantes na música, ou mesmo na literatura, como o arcadismo da literatura mineira. Figura 65, uma das demonstrações da riqueza de detalhes do barroco tardio proporcionado pelo ouro, a obra Anjos Voaçante, de Francisco Vieira Servas. Figura 66, a arquitetura barroca mineira foi bastante significativa. Um dos seus melhores exemplos é o conjunto religioso do A economia portuguesa certamente havia saído de uma crise bastante significativa.
Contudo, as relações com o ouro não foram completamente enriquecedoras para Portugal. Segundo uma das vertentes de interpretação portuguesa, o Tratado de Methuen, de 1703, que estabelecia a entrada de manufaturados ingleses de panos de lã e demais lanifícios em Portugal, tendo como contrapartida a entrada de vinho português na Inglaterra com diminuição nos impostos alfandegários, teria 112 História do Brasil colônia acabado com a possibilidade do desenvolvimento da manufatura têxtil em Portugal, que já estava se desenvolvendo principalmente com as medidas protecionistas do Conde de Ericeira. Ainda como consequência desse acordo, consolidarás em Portugal sua dependência econômica frente aos ingleses também por trocar produtos manufaturados por produtos primários. Essa dependência com relação aos ingleses teria sido o preço a pagar pela aliança estratégica visando a manutenção da soberania portuguesa. Ao mesmo tempo, teria gerado a drenagem do ouro brasileiro para as mãos dos ingleses, como forma de manter uma balança de comércio constantemente deficitária. Estava inaugurada, assim, a perspectiva da decadência de Portugal, ainda que com significativos lucros do ouro da América. Ao mesmo tempo, as novas condições, aliadas ao novo contexto internacional de propagação dos ideais iluministas e do exemplo revolucionário americano, promoveram, pela primeira vez, os ideais de emancipação a partir da Inconfidência Mineira. Certamente os tempos estavam mudando. Contudo, um último suspiro de medidas coloniais foi visto, o reformismo ilustrado. 6. O mundo atlântico. A importância de entender a formação do Brasil com os seus contatos com a África e com o desenvolvimento das relações no Atlântico Sul é absolutamente central para uma visão completa das raízes culturais e sociais do nosso país. Esses contatos eram intensos. As idas e vindas promoveram uma cultura profundamente imbricada com as duas margens do Atlântico, daí a expressão, de Alberto da Costa e Silva, um rio chamado Atlântico. Ao mesmo tempo, os estudos acerca dessa rica temática vêm se ampliando em nossa historiografia e, cada vez mais, formando um quadro extremamente interessante das complexas teias que estabeleciam as relações das mais variadas no Atlântico Sul. Essa é uma raiz central da nossa formação. A importância formou até mesmo leis que obrigam o ensino do estudo da história da África e dos africanos, da luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, da cultura negra e indígena brasileira e do negro e do índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil, como a Lei N. Graus 11.645. Como apresenta Alberto da Costa e Silva, preocupados com nós próprios, com o que fomos e somos, deixamos de confrontar o que tínhamos por herança da África com a África que ficará no outro lado do oceano, tão diversificada na geografia e no tempo. No entanto, a história da África, ou, melhor, das várias Áfricas, antes e durante o período do tráfico negreiro, faz parte da história do Brasil. Quando começa? Com Cabral? Creio que com as migrações ameríndias, com os portugueses a partir de Afonso Henriques, e com os africanos, desde quando trabalhavam o ferro e o barro em Noque e disseminavam continente afora os idiomas a que chamamos bantos. Se, após 1500, não se pode estudar a evolução do Brasil sem considerar as mudanças na política portuguesa unidade segunda e o que se passava no império de que fazíamos parte e que se alongava de Macau a Lisboa. Os 4 séculos de comércio de escravos ligam indissoluvelmente os acontecimentos africanos, sobretudo os da África Atlântica, à vida brasileira. Há toda uma história do Atlântico. Uma história de disputas comerciais e políticas, de desenvolvimento da navegação e de migrações consentidas e forçadas. Mas há também uma longa e importante história que se vai tornando, aos poucos, menos discreta. A dos africanos libertos e seus filhos, a dos mulatos, cafusos, caboclos e brancos que foram ter ao continente africano, retornaram ao Brasil, voltaram à África ou se gastaram a flutuar entre as duas praias. A escravidão africana no Novo Mundo foi a maior migração forçada da história. Milhares de homens e mulheres foram separados de seu mundo, de suas relações sociais e econômicas para se tornarem mercadoria e propriedades na América. Explorados ao extremo, sua funcionalidade residia no lucro com o tráfico negreiro para a metrópole dentro dos moldes do antigo sistema colonial. Durante muito tempo, vários argumentos diferentes foram estabelecidos para a priorização do tráfico negreiro em detrimento do uso de nativos como escravos. Já se sugeriu,
como alguns ainda reproduzem como ideia significativa, que os indígenas não estavam habituados ou eram menos capacitados para desempenhar as atividades que os negros já desenvolviam constantemente. Argumentou-se mesmo que os indígenas fugiam mais facilmente porque conheciam o território. Esses argumentos são, por um lado, racistas. Isso porque acreditam que há raças mais adaptadas a determinadas funções e, ao mesmo tempo, desconsideram o uso do trabalho escravo indígena desenvolvido em São Paulo, como tão bem demonstrou João Manuel Monteiro, onde o uso de cativos negros da terra foi bastante disseminado e entrava, constantemente, em choque com os jesuítas. O uso da mão de obra escrava indígena ainda foi capaz de trazer distinções para a formação de uma elite local, que se gabava de ser senhora de homens. Por outro lado, esse tipo de análise ainda desconsidera a capacidade dos negros de resistirem à escravidão. Ainda que em um território completamente novo, eles tenham resistido de diversas formas e estabelecido relações sociais e reproduzido suas perspectivas, sonhos e liberdades. Lembrete: não se deve esquecer que os estudos recentes entendem claramente que o lucro com o tráfico negreiro foi o fator central para o uso de escravos negros na América, pois atendia aos interesses metropolitanos, dentro dos moldes do capitalismo mercantil. Há de ser ter em vista, portanto, que o mundo do Atlântico foi um lugar onde, ainda que os interesses econômicos do capitalismo mercantil ditassem as regras centrais, havia espaço para um amplo aspecto 114 História do Brasil, colônia de relações que demonstraram, claramente, que todos os povos desempenhavam um papel ativo e significativo, uma das raízes centrais de nossa formação, uma cultura nacional de elementos diversos. Isso não é, em absoluto, desconsiderar os elementos de dominação e de subordinação que, em certa medida, ainda geram problemáticas gigantescas no Brasil contemporâneo, mas sim entender que, no seio dos laços da escravidão, os negros foram capazes de desenvolver um universo de contato e de formação de cultura que até hoje forma o nosso povo. Exemplo de aplicação: você consegue citar exemplos de áreas nas quais, em virtude da presença da escravidão, o negro ainda sofre em nossa sociedade? Após a abolição, procurou-se apagar a escravidão e os traficantes. Ao mesmo tempo, as ações governamentais buscavam acabar com os elementos culturais e documentais existentes. Houve a formação de uma política de perseguição policial às seitas na Bahia e a Lei de 13 de maio de 1891, que queimou os documentos da escravidão. Ainda que estejamos longe de discutir toda a historiografia acerca da importância dos estudos afros do Brasil, há de se destacar o trabalho de Russell Wood, que apresentou um objetivo claro: introduzir uma história afro-americana sob o prisma africano, ou seja, que enfatizasse a aculturação do africano e, assim, também observasse o seu desejo em se manter africano. Enfim, uma história na qual os africanos fossem vistos de forma singular, na qual se retirassem as generalizações e se observassem os indivíduos, além de serem escravos. Assim, o autor, para defender sua proposta, parte para considerações das regiões que forneceram escravos para o Brasil colonial. Com isso, dividiu o continente em África Ocidental, África Centro-Ocidental e África Oriental, fazendo um apanhado das diferenças étnicas, culturais e religiosas existentes, além de suas economias, relações comerciais, variadas fontes de poder, ou mesmo da diferenciação entre a escravidão corrente na África da praticada na América. Suas conclusões foram que os africanos desenvolviam uma alta criatividade aliada à inventabilidade, além de flexibilidade e capacidade de absorção. Russell Wood explicou ainda que seu apanhado histórico consistia em demonstrar que as pessoas nascidas na África chegaram ao Brasil com princípios culturais e comportamentos africanos. Assim, respaldando-se na historiografia recente sobre o tema, o autor propôs uma série de linhas de pesquisa que dialogam com sua sugestão de um novo prisma. Esse prisma africano para a história do Brasil colonial aborda a questão de sobre o que os africanos resolveram lutar por manter suas vidas e do que aceitaram se desfazer. Aborda também o fato de que é preciso observar que houve africanos que decidiram simplesmente se manter africanos, ainda que em um território completamente novo. Nesse sentido, a obra de Russell Wood é muito importante porque, se pensarmos nas ideias que a historiografia pioneira brasileira trazia da sociabilização dos africanos no Brasil, tem-se uma clara impressão de que os africanos não existiam antes de chegar ao Brasil. Não existiam no sentido de terem seus próprios costumes, hábitos, crenças, valores etc. Obviamente, mesmo se tornando cativos, este conjunto cultural permaneceu presente na vida do africano. E,
Por isso, foram criadas, unidade segunda pelos próprios africanos, a partir de instituições já vigentes, formas de manter a socialização entre eles. Deste modo, conservou-se a cultura africana pois, apesar de alguns valores serem incorporados por alguns, outros resolveram se manter africanos, mesmo sendo obrigados a viver no continente americano. Tanto é que alguns, ao conseguirem sua liberdade e também meios, resolveram então voltar para a África. Portanto, o prisma africano para a história do Brasil colonial proposto por Russell Wood foi fundamental no estudo do nosso passado porque se refere a uma grande parcela da população cujos costumes não eram esquecidos ou mesmo diluídos com a chegada ao Brasil. Como a historiografia recente tem demonstrado, essas pessoas mantinham sua cultura viva e praticavam seus costumes. Assim, para conhecê-los, é indispensável o estudo do continente africano. Uma ampla gama de análises poderia ser desenvolvida para demonstrar como o estudo da África é extremamente significativo para compreender as relações que se formaram em nosso país. Vamos a seguir apontar as relações básicas da África Centro-Ocidental entre os séculos XV, XVII, depois, as dinâmicas da escravidão e as formas de resistência. As bases de nosso estudo serão as obras de Alberto da Costa e Silva e Luís Felipe de Alencastro. Em termos gerais, os povos originários da África Centro-Ocidental são os Bantosgangas. Ao longo dos séculos XV, XVI e XVII, havia diversos pequenos estados na região, cujas sociedades eram fundamentadas em seus laços familiares. Existiam também estados de grandes proporções, como o Congo, e que serão analisados detalhadamente a partir do século XV, principalmente após a chegada dos portugueses. Essa região foi diretamente afetada em suas diversas relações sociais, políticas, culturais e comerciais pela chegada dos europeus. A organização política no Reino do Congo perpassava a tensão existente entre chefe político e chefes de família. As sucessões reais eram muito complicadas devido a alguns aristocratas, ao se considerarem legítimos, tentarem dominar o trono. Como assinala Alberto da Costa e Silva, havia uma espécie de regra em que a estirpe real só se casasse com escravas a fim de impedir que seus filhos pertencessem por parte materna a outras linhagens e de assegurar que estavam acima das rivalidades entre elas. Na sua generalidade, essa tensão e a busca por manter essa regra foi a tônica da organização política dos reinos na África Centro-Ocidental. Os portugueses chegaram à costa da região em 1483, com Diogo Cão. A região do Cabo Verde foi a base para a ação na Senegâmbia. Já a ilha de São Tomé, além de ser laboratório para a produção de cana, que posteriormente se desenvolveu no nordeste da América Portuguesa, foi a grande base da atuação portuguesa na África Central. Inicialmente, os portugueses deixaram alguns dos seus para conhecerem a cultura e, posteriormente, serem os tradutores para as trocas comerciais, eles ficaram conhecidos como lançados. Muitos desses homens eram portugueses degredados por serem considerados cristãos novos. Todavia, ao longo dos anos, os lançados assumiram uma postura de autonomia, não reconhecendo a autoridade reinal nem nenhuma das locais. Enfim, traçaram objetivos próprios. Com isso, diversas tensões ocorreram, pois muitas vezes foram eles que acabaram fazendo a intermediação do comércio na região, porém sempre na defesa de seus interesses. História do Brasil colônia. Os objetivos portugueses eram, como vimos, encontrar o reino de Preste João, desenvolver a função missionária de levar o cristianismo e, sobretudo, o promover o comércio. Lembrete: o reino de Preste João, segundo crença portuguesa antiga, seria um lendário reino cristão que poderia ter sua localização no interior africano. As expedições tinham por estratégia a conversão dos reis. No Congo, o rei aceitou o cristianismo, criando o primeiro reino cristão no interior da África. As explicações do porquê dessa decisão são diversas. Uma delas diz que a conversão se deveria à ideia de que o branco era um enviado do além, pois o morto era visto como branco entre os africanos. Os europeus seriam, assim, uma espécie de mensageiros do sobrenatural. Diversas foram as relações entre Portugal e o Reino do Congo. Uma das motivações portuguesas para as viagens constantes à região foi o tráfico de escravos. Somase a isso o interesse pela prata. A política inicial utilizada pelos portugueses para relacionar-se com o Reino do Congo foi baseada na aliança, catequese e evangelização.
A primeira experiência portuguesa de colonização propriamente dita na África foi a ocupação de Luanda em 1575. Nesse local, os brancos eram vistos como maléficos e, por isso, foram impedidos de adentrar no território. Existiram tentativas de implantar pequenos núcleos de colonização que foram chamados de presídios. Na região já fora criada, em 1571, a Capitania e Governança de Angola, com base no sistema de capitanias hereditárias, nos moldes da América, tendo como donatário Paulo Dias de Novaes. O governador, ajudado pelos jesuítas, que viam a possibilidade de evangelização dos africanos somente depois que eles fossem dominados militarmente, procurava interessar a coroa na conquista do interior. Talvez o início dos embates tenha se dado após algum dos lançados ou de seus descendentes terem trazido ao Angola, rei do Dongo, o projeto português de conquista. Em 1579, iniciou-se uma longa guerra. Os povos inimigos do Angola uniam-se aos portugueses quando estes iam bem, quando não iam, contudo, o exército português era abandonado por seus aliados. Na verdade, a conquista era muito complicada, as tentativas de agricultura davam poucos resultados, a catequese só funcionava nos estabelecimentos portugueses, os gastos militares superavam as receitas obtidas. Buscam-se, por isso, novas fontes. A prata e o sal convenceram D. Sebastião a autorizar a empreitada. O principal motivo para a conquista do interior era, nas palavras de Alberto da Costa e Silva, a miragem da prata. Segundo o autor, para o tráfico de escravos, não era necessário semelhante empreitada, mas apenas encostar um barco ou instalar uma feitoria e os comerciantes locais e os lançados os trariam em bom número. Porém as minas exigiam o controle da região em que se dizia estarem. Unidade segunda. Ao longo do período da guerra, o capitão Donatário Novaes resolveu utilizar-se do sistema nativo que aprenderá no Reino do Congo denominado de Lamo. Aceito pelos nativos, de quem já era conhecido, o capitão tornou-se, todavia, muito diferente, a exploração era notória. A ânsia portuguesa eram os escravos. Muitos nativos, a fim de pagarem o tributo ao seu amo, sequestravam alguém ou criavam intrigas, causando insegurança e enfraquecimento das comunidades. Em 1591, o rei português resolveu acabar com a capitania hereditária colocando Angola sob um governador-geral. Quando finalmente chegou-se ao local em que se dizia ver as supostas minas de prata, descobriu-se que, na verdade, o que havia era chumbo. Enfim, a relação dos portugueses em Angola, desde a segunda metade do século XV até o penúltimo quarto do século XVII, constitui-se em um processo de tentativa de conquista com avanço e retrocesso tendo como base a guerra. Nos momentos em que havia paz, havia comércio. Os comerciantes iam ao interior nas chamadas feiras, a seguir levavam os produtos para o litoral, onde mercadores de grosso trato, geralmente brasileiros, preparavam os navios e compravam as mercadorias, principalmente escravos. Figura 67. Os povos de origem banto foram centrais na escravidão promovida no Novo Mundo. Além destes, havia ainda os sudaneses, provenientes da região da Guiné. Além de escravos, o porto de Luanda comercializava também, embora em menor escala, marfim, cobre e cera. Da região provinha o zimbo, moeda de troca mercantil em toda a África Central, monopolizada pelo rei do Congo. A Bahia também possuía zimbo, que era exportado para Angola através de contrabando. Outro produto também utilizado como moeda e comercializado na região era o sal. Panos eram trazidos pelos portugueses do Congo para Luanda, onde também serviam como moeda. A mandioca proveniente da América Portuguesa era importante comércio que alimentava os navios para o tráfico e o período pré-embarque. Ao longo dos anos, passou-se a cultivar o produto nos arredores de Angola, como demonstrou Alencastro. História do Brasil colonial. Angola interessava toda essa rede comercial. Deles recebia tributos e taxas, e ainda consolidava seu poder e prestígio. Porém, criava regras que nem sempre agradavam aos mercadores portugueses, como restrições ao livre trânsito dos produtos e penas aos infratores. Em certos momentos, essa situação gerava guerras. Todavia, o trato mercantil e a expansão relativa dos portugueses no interior do território adentravam na região de influência e suzerania do rei do Congo, o que causava desentendimentos. Além disso, havia ainda disputas internas pela ambição pela posição de Manicongo. As províncias cresciam através do comércio com os portugueses e lutavam contra o centro.
Na verdade, o cristianismo, ao misturar-se com a religião tradicional da região, além do crescente tráfico de escravos, trazendo a possibilidade da escravidão, promovia um clima de insegurança no Reino do Congo. O poder dos grandes, como assinala Alberto da Costa e Silva, dependia dos caprichos do comércio. Porém, boa parte dele já estava nas mãos dos portugueses, já enraizados no reino congolês. Assim, o Reino do Congo tinha Portugal dentro dele, como uma espécie de doença. Na verdade, o projeto anterior fora mudado, o que interessava então era somente o comércio. O Reino do Congo perdia para os portugueses os tributos que lhes eram dados pelo trato mercantil. Além disso, reinos que antes lhes eram vassalos haviam deixado de sê-lo. Isso ocorreu com os reinos Dembos e também com o Matamba. Interessante situação vivia este último reino. O governo estava nas mãos de Ginga, que também era a senhora do poder do Dongo. Ginga tornou-se socialmente homem para assumir o trono, considerava-se rei, tinha um harém de homens vestidos de mulheres, e ia à frente nas batalhas como um verdadeiro soldado, legitimando, com isso, seu poder. Diversos foram Mozembás de Ginga como os portugueses, porém eles não conseguiram dominá-la, pelo contrário, ela se tornará detentora de um amplo território e também de uma boa parte do tráfico de escravos. Em 1641, quando os portugueses perceberam que não deviam manter um estado de guerra com Ginga, Luanda foi dominada pelos holandeses. A riqueza que Portugal obteve através do comércio na região suscitava a cobiça dos rivais europeus, como os holandeses, franceses e espanhóis. Os holandeses, em sua guerra de independência contra os Habsburgos, detentores da coroa espanhola, no período da União Ibérica, consideravam o reino português como um ponto fraco, mas de grande importância, de seus inimigos. Conseguiram, assim, de 1641 até 1649, dominar Luanda. A reconquista deste importante entreposto se deu, fundamentalmente, pelos brasileiros, como demonstrou Luís Felipe de Alencastro. Isso porque os brasileiros viam a necessidade de terem a região em seu controle para atenderem à demanda de escravos da lavoura canavieira no nordeste da América Portuguesa. Por fim, vale destacar a batalha que marcou o fim da penetração portuguesa e o apogeu do Reino do Congo, a Batalha de Ambuíla, de 1665. A justificativa portuguesa era, segundo sua própria documentação, como demonstrou Luís Felipe de Alencastro, a negação do caráter cristão do rei do Congo, além do desejo do governador de Angola de adquirir escravos e controlar o tráfico conquistando o Reino do Congo. Os congoleses eram superiores numericamente, todavia, às tropas do reino português, ao utilizarem armas e técnicas brasílicas, acabaram conseguindo a vitória. Unidade segunda há de se destacar, portanto, como foi importante a influência portuguesa na região da África Centro-Ocidental. Projetos diferentes apareceram. Com o Reino do Congo se fez aliança para colaboração e comércio, além da justificação em torno da propagação do cristianismo. Com Angola, por outro lado, objetivou-se a conquista desde o início. Por isso, nos referimos a projetos, os portugueses não tinham algo definido como estratégia para obter o máximo de proveito da região. Houve, assim, tentativas e mudanças. Como buscamos demonstrar, à medida que o Congo interferia nos interesses portugueses de comércio, as nações deixaram de ser aliadas. A propagação do cristianismo não estava em primeiro plano, mas sim a conquista de riquezas, escancarando os interesses mercantis. Frustradas as possibilidades de se encontrar prata, a grande motivação portuguesa para o controle da região foi o lucrativo tráfico de escravos, para cuja obtenção as guerras certamente contribuíram. Segundo Luís Felipe de Alencastro, Angola estava inserida em um contexto maior do Império Português, pois a destruição de Angola se apresenta como a contrapartida da construção contínua do Brasil. Porém, uma importante crítica que não podemos deixar de analisar é a problemática de não se observarem as características e peculiaridades da região da Angola, observando-a somente a partir dos interesses do português, e numa escala mais ampla, do europeu invasor. Alencastro analisou Angola sob esse viés. No entanto, como muito bem demonstrou Virgílio Coelho, os escritos portugueses mudaram o sentido de termos da língua primitiva, como foi o caso do termo cabaza. Assim, segundo o autor, se quisermos escrever a história de Angola, não devemos seguir os scriptos dos portugueses.
O exemplo demonstra que as fontes portuguesas devem ser cuidadosamente criticadas, inclusive com análises antropológicas e testemunhos orais, a fim de se compreenderem as especificidades da história angolana. Observação: a história angolana, como demonstrado, é um ótimo exemplo de como o historiador deve trabalhar. As fontes devem ser discutidas e problematizadas em todos os seus aspectos. As demais ciências humanas são auxiliares bastante importantes para ampliar as análises e problemáticas. Evidenciam-se, assim, as relações profundamente interrelacionadas entre a América e a África acerca da escravidão e do tráfico. É verdade que a escravidão já existia na África antes do contato com o europeu. Para tratar desse tema, uma das grandes autoridades é Paul Lovejoy. Segundo o autor, fundamentalmente havia dois tipos de escravidão, a linhageira e a muçulmana. A primeira era concebida em termos de parentesco. Os escravos poderiam ser usados nas mais diversas tarefas. Já as mulheres eram, muitas vezes, as principais trabalhadoras da agricultura e também eram vistas como as reprodutoras da família. Daí a importância e a valorização da mulher nesse tipo de escravidão, o controle da produção e da reprodução. Já no segundo tipo, as mulheres eram mais 120 história do Brasil colônia valorizadas. Isso porque poderiam ser concubinas ou empregadas no serviço doméstico. Por vezes, podiam ser integradas às famílias dos senhores e existiam formas de se tornarem libertas. Já os homens eram utilizados no serviço militar, formando exército ou participando das guardas pessoais. Esse tipo de escravidão teve a influência desde os séculos VIII, IX da região do Sahel. Apesar de comentarmos tão somente essas duas formas, vale assinalar que havia escravidão voluntária, muito pouco comum, que se dava quando a ameaça de morrer de fome não deixava nenhum outro recurso. Após o contato com o europeu, começou a surgir na África um outro tipo de escravidão, que foi correntemente utilizada, principalmente a partir do século XIX, a escravidão intensiva. Esse tipo de cativeiro foi muito utilizado nas plantações, introduzidas na África com a colonização europeia propriamente dita. A escravidão, com isso, passou de característica periférica para essencial à produção em diversas sociedades africanas. O tráfico atlântico afetou diretamente as sociedades envolvidas. Na costa ocidental, os portugueses primeiramente utilizaram sequestros para obter escravos, todavia, observaram que essa prática era antieconômica. Assim, começaram as transações comerciais a partir do uso dos lançados, que iam assumindo seus próprios interesses e intermediações. Logo, como vimos, surgiram os conflitos. Com isso, começaram a construção de fortes no litoral. Fortalezas de diversas nacionalidades foram erigidas na Costa do Ouro e do Benim. Até o século XVIII, o fornecimento de escravos provinha, fundamentalmente, das guerras nas regiões litorâneas. Já no século XIX, ele se interiorizou muito. Todo o delta do Níger, junto com Angola, foram os principais fornecedores de escravos no Atlântico. No século XVIII, o comércio já está dado, os preços e as equivalências de produtos estão estabelecidos. Na costa central, no início da chegada portuguesa, havia a parceria com o Reino do Congo que, primeiramente, comercializava cobre e marfim, mas, a seguir, iniciou o fornecimento de escravos. Muito do comércio português no Congo tinha como base a ilha de São Tomé e era realizado através dos pombeiros. Conforme o controle no Congo aumentou, os conflitos eclodiram e foi necessário aumentar o comércio no limite sul. Ao longo dos séculos XVI e XVII, o comércio foi saindo do Congo para alcançar Luanda e Kwanza, ou seja, locais da região que ficou conhecida pelos portugueses como Angola. A política portuguesa em Angola foi muito instável. Ora era de aliança, ora era de inimizade. A feira de Cassanza era a grande feira de comércio de escravos. A presença dos traficantes brasileiros era marcante também dos capitais com interesse no Brasil. Como observa Roquinaldo Ferreira, a chave do sucesso brasileiro estava nas mercadorias que financiavam seus investimentos. A cachaça brasileira, chamada de jeribita, tinha elevada demanda em Luanda e se tornou a principal moeda de troca no tráfico de escravos, como demonstra Ferreira. Os motivos eram que o produto era de baixíssimo custo, além de ter alto teor alcoólico, o que fazia com que a bebida chegasse em boas condições no sertão angolano.
Há de se lembrar que, para os padrões da época, a viagem do Brasil para Angola era relativamente curta. Unidade segunda. Além da jeribita, outros produtos também eram utilizados para o comércio de escravos, porém em menor escala. Um deles eram as fazendas de negros, que eram, na verdade, panos asiáticos que estavam tão associados ao tráfico que receberam este nome. Devido à demanda na África, formou-se um esquema de contrabando desses produtos que provinham das possessões portuguesas na Ásia. Esse trato ilegal se dava entre Salvador e Luanda. As naus da Índia, ao fazerem escala no Brasil, acabavam comercializando muito dos produtos asiáticos ali mesmo. Apesar das tentativas de Lisboa de controlar esse comércio, instituindo monopólios, os brasileiros conseguiam adquirir, mesmo em Lisboa, as fazendas de negros para ampliar a aquisição de escravos. Outro produto também muito apreciado na África para o tráfico negreiro era o tabaco baiano. Por vezes, apesar das restrições impostas pelos portugueses, armas de fogo também eram utilizadas nesse comércio. Comércio de tabaco com a África. Comércio de escravos com o Brasil. Figura 68. As relações comerciais no Atlântico relacionadas ao trato do tráfico negreiro envolviam uma ampla gama de produtos e relações, como o tabaco do Nordeste do Brasil. História do Brasil. Colônia. Figura 69. Foto de produção de tabaco. Produto extremamente importante na dinâmica das relações do tráfico negreiro. A partir do comércio atlântico ocorreu a emergência de estados bélicos na África, como Daomé e Oió. Ambos se formaram e se estruturam em função do comércio de escravos. Havia uma tensão constante entre eles. Daomé pagava tributos para Oió. Todavia, durante o reinado de Agaja, um grande chefe guerreiro, houve uma expansão de Daomé. Além da capacidade de liderar de Agaja, outro motivo significativo para sua tentativa de expansão foi cortar intermediários com o comércio europeu. Como assinala Alberto da Costa e Silva, Agaja buscava deter o monopólio da venda de escravos. Assim, tomou Edá, que continha o porto de Ajudá e também o de Gleuie. Além disso, como consequências do tráfico atlântico na África, podemos apontar o fortalecimento dos estados e dos pequenos reinos que dele participavam. O processo de militarização que intensificou as guerras para a aquisição de escravos e que construiu rivalidades e tensões que permaneceram e estão na construção da identidade e dos discursos até os dias atuais. A dependência africana das mercadorias importadas. A emersão das feiras e portos que se tornaram espaços de vivência entre diferentes agentes europeus e africanos até que, ao longo do século XIX, a presença europeia passou a ter novos interesses na África, voltados agora para o neocolonialismo. É notório, assim, as relações imbricadas e os impactos produzidos pelo tráfico negreiro na África. Ao mesmo tempo, de qualquer forma, outro lado deve ser problematizado e desenvolvido, as relações da cultura africana na América. Ao contrário do que a historiografia pioneira brasileira apontava, os africanos, mesmo chegando escravizados na América Portuguesa, não sofreram um processo de aculturação, houve a formação de novas identidades que detinham não só elementos trazidos da África, como também outros inventados por aqui. Nesse sentido, aquilo que foi proposto aos negros pelos brancos dominadores não foi aceito de forma passiva, pois acabou por ser reinventado, traduzindo questões culturais dos africanos. Unidade. Segundo as Irmandades Negras estavam inseridas na confluência de dois aspectos da escravidão na América Portuguesa, o controle e a resistência. Segundo João José Reis, de um lado, os escravocratas aprenderam que a utilização tão somente da força faria com que o sistema não aguentasse muito tempo. Por outro lado, os escravos aprenderam ser impossível sobreviver apenas da acomodação ou da revolta. Dessa forma, as Irmandades Negras eram instituições mais ou menos autônomas, dedicadas à devoção a santos católicos e que funcionavam como sociedades de ajuda mútua. Elas foram idealizadas pelos brancos como um mecanismo de domesticação do espírito africano, todavia, através da africanização da religião dos senhores, o chamado catolicismo negro, elas acabaram por se constituírem um instrumento de identidade e solidariedade coletivas. Assim, no dizer de Reis, formavam uma espécie de família ritual, na qual os negros acabavam construindo identidades sociais significativas. Muitas vezes, essa família ritual encobriu práticas que não estavam prescritas na teologia católica, os camundus.
Os calundus podem ser associados aos tipos de dança tratados pelo Conde de Povolide, em carta transcrita por Robert Smith, na qual diferencia dois tipos, danças supersticiosas e danças que, ainda que não sejam as mais santas, não as considero dignas de uma total reprovação. Essas últimas, como aponta Marina de Mello e Souza, nos séculos XIX e XX, eram chamadas de batuques. Nelas, segundo o Conde de Povolide, os pretos divididos em nações e com instrumentos próprios de cada uma dançam e fazem voltas como arlequins, e outros dançam com diversos movimentos do corpo, apesar de não serem vistas como das mais inocentes, são comparadas com os fandangos de Castela, com as fofas de Portugal, com os mundos dos brancos e pardos daquele país. Portanto, são toleradas. Já as ditas danças supersticiosas são totalmente reprovadas, pois os pretos da costa da mina fazem as escondidas, adorando bodes vivos, e outros feitos de barro, dando a comer bolos de milho depois de diversas bençoas supersticiosas, fazendo crer aos rústicos que naquelas unções de pão dão fortuna, fazem querer bem mulheres a homens, e homens a mulheres. Confirmase aqui a existência de limites para a tolerância dos brancos às atividades dos negros, como já comentamos. Outro aspecto comprovado nesse documento é que os calundus têm na África a sua origem, de acordo com suas nações. É interessante notar que o termo nação foi atribuído a partir dos senhores e traficantes quando se iniciou o contato da sociedade escravocrata. Todavia, este termo foi utilizado pelos africanos para diferenciá-los entre si. As origens dos calundus remetem aos povos bantus existentes na região central da África. Quem praticava os calundus era dessa região e tinha como principais finalidades a adivinhação e a cura, como comprova Luiz Nicolau Pares ao demonstrar que o termo calunduzeiro podia ser utilizado como sinônimo de curador ou adivinho, que eram, em geral, experiências individualizadas. A título de comparação, os candomblés, por seu turno, eram inspirados nas tradições da Costa da Mina, onde as experiências eram coletivas envolvendo celebração e adoração de divindades sem, contudo, deixar de ter também finalidades como as dos calundus. História do Brasil colônia. É importante assinalar que a participação dos africanos e crioulos nas atividades católicas das Irmandades, como também nas dos calundus, não era vista como uma contradição, mas, nas palavras de Pares, como uma justaposição benéfica de recursos conceituais para lidar com a adversidade do cotidiano. Inclusive, uma parte dos africanos podia atuar com sincera devoção católica, talvez pela própria educação recebida na África ou em sua chegada ao Brasil. A devoção aos santos católicos, baseada na relação do indivíduo com intermediários capazes de solucionar as adversidades do cotidiano, era notavelmente semelhante às dinâmicas estabelecidas entre devotos e divindades africanas. Assim, essa homologia deve ter facilitado a conversão religiosa, mais ou menos profunda, de alguns indivíduos negros. Contribuindo ainda mais para o entendimento da criação de novas culturas na América Portuguesa, é interessante notar que, mesmo em celebrações católicas, as comunidades negras produziam elementos que perturbavam o grupo senhorial. Como aponta Marina de Mello e Souza, nesse processo os santos, imagens do culto católico, absorveram sentidos e papéis das imagens e objetos usados nas religiões bantus tradicionais, o que já havia ocorrido na própria África, a partir da ação de missionários católicos romanos e da conversão ao catolicismo da elite dirigente do antigo Reino do Congo. Há ainda diversos outros elementos que caracterizaram esse processo, santos multicoloridos, ou mesmo certas vestes e colares que podem ser associados aos Minkisi. Caracteriza-se, portanto, a existência de um catolicismo negro que já existia na África e que continua na América Portuguesa. Observação: Minkisi são objetos usados em cerimônias mágico-religiosas na África Centro-Ocidental, ou ainda certos enfeites de penas que simbolizavam, na cultura de algumas regiões da África, uma ligação com o mundo do além. Assim, a partir da análise das Irmandades Negras, dos calundus e do catolicismo negro, é possível confirmar a célebre análise de Sidney Mint e Richard Price acerca de um processo de criolização na América, onde houve a criação de novas comunidades e novas culturas. As Irmandades Negras demonstram que, mesmo com o tráfico e o trabalho forçado no Novo Mundo, os negros não foram aculturados, já que suas antigas tradições estavam presentes e foram rememoradas, passando a ser ativas.
Entendemos que as irmandades foram reinventadas com os elementos trazidos pelos negros pois, apesar de institucionalmente terem a função de adoração aos santos católicos, elas reproduziam práticas da cultura africana, inclusive nos próprios santos católicos. Da mesma forma, os negros mantinham os seus calundus. Portanto, ocorria um processo de transculturação, entendido como uma transformação, de ambos os lados, a partir do contato, formando novas culturas. Unidade segunda saiba mas não deixe de assistir ao excelente documentário acerca das relações culturais dos dois lados do Atlântico privilegiando as relações religiosas, Atlântico Negro, na Rota dos Orixás. Diretor Renato Barbieri. Brasil, 1997. 53 minutos. Na força da resistência escrava havia diversos elementos importantes. Ela acontecia de diversas formas. O aspecto religioso era um dos pontos de negociação nos quais havia espaço de autonomia, ainda que, sob o prisma do branco, fosse uma base de controle. No cotidiano, na prática, diversas formas de resistência podiam ser estabelecidas. Uma de dificílima descoberta era a diminuição do ritmo de trabalho, o conhecido corpo mole. Outras ainda poderiam ser relacionadas à sabotagem, destruição de ferramentas ou queimada da plantação. No extremo, os cativos podiam partir para a agressão e para a rebelião direta, ou mesmo para o suicídio, o infanticídio ou mesmo a vingança. Na fuga propriamente dita, o escravo poderia tentar algo pequeno, individual ou mesmo temporário, percebendo que fez uma bobagem, voltar e pedir proteção ao seu padrinho, ou, ainda em nível de organização maior, poderia ocorrer a formação de um grupo. Os grupos podiam ser formados tanto em áreas urbanas como nas rurais. No primeiro caso, eram favorecidos pelas multidões. No segundo, pela mata desconhecida, claro que aqui um elemento importante era o tipo de geografia. Na prática, os grupos podiam se estabelecer em áreas próximas da colonização, pois mantinham uma economia parasitária, apoiados por escravos, por homens livres, ou ainda por pequenos comerciantes. Desse sistema dependiam a compra de ferramentas, armas e pólvora. Ao mesmo tempo, essas formações eram interessantes para os demais participantes pelos lucros proporcionados. Figura 70, uma das típicas ilustrações do trabalho dos escravos. Note as diversas atividades que envolviam a mão de obra cativa. História do Brasil colônia. Não é à toa que o temor das fugas de escravos e das rebeliões foi uma constante preocupação para os senhores de escravos e administradores da coroa. A fuga era, sem dúvida, a forma mais comum de resistência escrava e permitiu a existência contínua, em diversas regiões, de comunidades de fugitivos, que recebiam diferentes designações, dependendo da região, mucambos, ladeiras, magotes ou quilombos. Longe de abordarmos todos os diferentes tipos de comunidades e especificidades ao longo de todo o período em que vigorou o sistema escravista, é importante pontuar que essas comunidades variavam em suas formações, meios de sobrevivência e repressão, de acordo com cada lugar e momento de suas existências. Para ilustrar essa afirmação, vejamos as relações estabelecidas na Bahia e em Alagoas, ao longo do século XVII. A seguir, abordemos um caso de Pernambuco no século XIX. Na Bahia as comunidades de escravos fugidos eram denominadas mucambos. As regiões de maior incidência dos mucambos foram os distritos do Sul, precisamente Cairu, Camamu e Ilhéus, terras que, fundamentalmente, produziam farinha de mandioca. Segundo Stuart Schwartz, diferente do que é tradicionalmente apontado em outras situações, nesses casos não eram as condições relativamente boas de trabalho, a dieta e o bem-estar físico os fatores predominantes para a resistência escrava. A natureza fronteiriça da região e sua situação militar instável foram os fatores mais importantes a contribuir para o êxito das fugas bem-sucedidas. Em geral, os mucambos baianos localizavam-se em regiões próximas a centros populacionais ou engenhos porque a sua economia interna era, nas palavras de Schwartz, muitas vezes parasitária, dependente de assaltos nas estradas, roubo de gado, invasões e extorsão. Algumas vezes a agricultura também era realizada. A atividade parasitária, segundo o autor, pode ser vista como o início do banditismo social, do cangaço, existente no Brasil desde o século XIX. Houve mucambo na Bahia que, baseado em uma religião messiânica, formou aliança entre grupos indígenas e escravos fugidos. Foi o caso da Santidade. Outro caso interessante,
pela riqueza da documentação, é o do mucambo baiano denominado buraco de tatu. Também este vivia de atividades parasitárias, privilegiando atacar os negros que vendiam alimentos e levavam as mulheres atraentes, preferencialmente negras e mulatas, mas algumas brancas, para o mucambo. Libertos escravos por necessidade ou solidariedade cooperavam com o mucambo. Havia agricultor mulato que fornecia lenha, negros que acobertavam visitas à cidade de Salvador para a aquisição de pólvora e chumbo, ou mesmo brancos que colaboravam com a finalidade de evitar danos à vida ou propriedade. Essa cooperação indicaria, segundo o historiador, que o objetivo principal dessas comunidades era a sobrevivência fora do controle da sociedade branca, não propriamente uma guerra total de libertação. O buraco de tatu contava com uma estrutura física e com um tipo de defesa que reproduzia elementos africanos e outros encontrados no Brasil. Possivelmente havia uma hierarquia política. A repressão de mucambos na Bahia, sempre muito forte devido ao temor dos ataques e da atração de novos fugidos, teve como tática a destruição ou reescravização de seus habitantes. Para tanto, utilizavam-se expedições militares conduzidas por civis ou pelo governo. Por vezes, eram firmados acordos com particulares, como a vinda dos bandeirantes paulistas que, em troca, recebiam recompensas. Muitas vezes, os indígenas eram auxiliares. Claro que a ação maciça pela destruição de uma comunidade específica poderia estar diretamente relacionada com a necessidade da expansão da lavoura. Além disso, unidade segunda poderia também ser uma retaliação a assaltos que incomodassem demais as autoridades. No geral, a maioria das ações era pequena, flutuante e volátil. Em Alagoas, mais precisamente, em seu interior, durante quase todo o século XVII, formou-se o maior quilombo de que se tem notícia, Palmares. Seu tamanho é especulado na ordem de 20.000 habitantes. Palmares era uma série de mucambos unidos em torno de um único rei neo-africano, como informa Schwartz. Palmares era um estado organizado em torno desse rei, que possuía vários chefes subordinados a si. A principal atividade econômica era a agricultura, embora também houvesse atividades parasitárias. A religião era uma fusão de elementos cristãos e africanos. Na verdade, são vários os aspectos de Palmares que podem ser apontados para se demonstrar que o quilombo parece, segundo Schwartz, uma adaptação de formas culturais africanas à situação do Brasil colonia, onde escravos de várias origens, africanos e crioulos, unirãs em sua oposição comum à escravidão. Contudo, a tradição predominante era a de Angola. Inclusive, interessante notar que Palmares era nomeado de Angola Janga por seus habitantes. Essa tradição está ligada a uma importante discussão acerca do termo quilombo. Sua origem é dada pela palavra mundu, que significa acampamento de guerra. No contexto da história angolana, a região passava por uma série de turbulências dadas por diversas lutas militares, como vimos. A dissolução do Reino do Congo e de Luanda resultou na formação de poderosos grupos de guerreiros desterrados denominados Imbangalas. Eles viviam em constante estado de guerra e detinham uma forte estrutura militar, fatores que, somados à sua ferocidade militar, faziam deles guerreiros eficientes e muito temidos. Ao entrarem em Angola, encontraram o povo mundu e uma instituição que utilizaram para seus propósitos, o quilombo, uma sociedade militar. Assim, Schwartz propõe a interpretação de que o termo quilombo, utilizado no Brasil, não foi acidental, mas sim, um uso muito mais dinâmico e talvez intencional de uma instituição africana que fora especificamente criada para gerar uma comunhão entre povos de origens díspares e ser uma organização militar eficiente. A repressão de Palmares foi longa e só obteve sucesso quando utilizou guerreiros índios e escravos de São Paulo, que haviam sido utilizados na Bahia. No caso de Pernambuco, no século XIX, formou-se, em suas matas, o quilombo catucá. Esse quilombo se fortalecia nos momentos nos quais a repressão do governo não era realizada pois os recursos estavam sendo aplicados nos conflitos intra-elites. Quando esses conflitos terminavam, o quilombo era duramente combatido, mas sua destruição só aconteceu no final da década de 1830. A menção de sedentarização do quilombo, com a formação de famílias, nos momentos em que a repressão diminuía. Uma hierarquia relativamente sólida foi estabelecida, e talvez o mais importante líder tenha sido Malunguinho. No entanto, não houve informações da fuga, captura ou morte de algum negro malunguinho. Na verdade, malungos,
ou companheiros, era o termo que os africanos usavam para se tratar ao longo da viagem ao Brasil no navio negreiro. Nesse sentido, Marcos de Carvalho argumenta que esse quilombo possa ter surgido de uma fuga de escravos provenientes de um mesmo navio negreiro. Em seguida, novos membros entraram. Assim, foi criada uma nova identidade, forjada na luta pela sobrevivência na América. Essa análise é reforçada pelo diminutivo 128 História do Brasil Colônia em traço do falar rural brasileiro. Portanto, é bastante possível que o líder de Catucá tenha sido africano, mas que tenha tido seu nome abrasileirado. Catucá também vivia de forma parasita, praticando ataques, seguindo uma lógica de guerras de guerrilhas. Era semelhante ainda aos quilombos da Bahia por contar com a colaboração de libertos e escravos para aquisições de pólvora e farinha de mandioca. A aliança era ainda mais forte com os libertos, talvez pela grande pobreza em que viviam. Inclusive, com base nesse aspecto, é razoável que a relação do quilombo com homens brancos fosse comum. Assim, da mesma forma que Schwartz, Carvalho assinala que talvez seja mais preciso falar de uma transição da rebeldia escrava para o banditismo. A repressão era forte nos momentos em que acabavam as disputas intra-elites, mas para um término efetivo do quilombo, o governo incentivou a vinda de imigrantes alemães para a região próxima ao quilombo, onde foi fundada a Colônia Amélia. A colônia tinha como base a venda de carvão. Assim, a floresta que acobertava o quilombo foi destruída. Contudo, as dificuldades dos colonos foram imensas e sua colônia não durou muito. Portanto, as características dos quilombos variaram conforme o lugar e o momento de existência. A fuga era um elemento constante, às vezes bem-sucedida, às vezes, não. Contudo, notasse que os quilombos eram integrantes do sistema escravista. As autoridades e senhores tinham grande temor de que levantassem novos rebeldes, além de sofrerem com seus ataques. Daí a grande repressão. Os quilombos, independente do período em que se trata, mantinham relações com o seu entorno. Nesse sentido, a própria dificuldade em se conseguirem boas condições de vida pode ter favorecido a participação de libertos ou mesmo de brancos nos quilombos. Outro aspecto muito significativo foi a importância de se estudarem essas comunidades tendo em vista a participação de elementos africanos e de outros por aqui inventados. Assim, essa dupla relação parece ser fundamental e mais uma vez comprova os vínculos básicos existentes entre os dois lados do Atlântico. Muitos outros elementos poderiam ser estabelecidos para aprofundar essas interessantes análises acerca dos valores culturais, sociais, econômicos e políticos estabelecidos no Brasil muito além dos planejados pela metrópole nos moldes do capitalismo mercantil. Apesar de a lógica central ter norteado as relações coloniais, há muito mais que se notar, existiam teias complexas, variadas, múltiplas que formam um país bastante multifacetado, e isso sobreviveu ao longo dos séculos da história do Brasil. Saiba mais um dos elementos bastante interessantes de desenvolvimento das relações sociais e culturais no Brasil colonial, inclusive com os elementos da cultura negra, foram as festas. Para isso, não deixe de ler a obra Jean Só e Cantor e Festa, Cultura e Sociabilidade na América Portuguesa. São Paulo, EDUSP, 2001. 1v. Resumo: os portugueses, ao longo do século XVI, em boa medida, se concentraram no litoral do território da América. Contudo, aos poucos, atividades paralelas, inclusive subsidiárias, foram gerando avanço pelo interior. Uma delas, de enorme importância, foi a pecuária. O gado foi ganhando terreno no interior, num primeiro momento no Nordeste, mais precisamente no Sertão, pois gerava transporte, alimento, força motriz e couro, além de criar um contraponto à sociedade escravista e rígida do açúcar. No entanto, a produção foi ganhando terreno e espaço em outras localidades, em especial no abastecimento do ouro no fim do século XVII, sobretudo, ao longo do século XVIII. A região sul passou a ter uma significativa atividade pecuarista que só foi crescendo ao longo do tempo. O sistema também foi variando, inclusive com a introdução da mão de obra escrava. Outra força propulsora para alavancar a colonização do interior foram as expedições dos bandeirantes. Bastante acostumados ao modo de vida dos indígenas, os paulistas foram para diversos locais do Brasil a fim de encontrar o que desejavam.
Chegaram ao norte em busca das drogas do sertão, foram ao nordeste destruir quilombos, percorreram o interior mais próximo em busca de índios a serem escravizados e ainda foram atrás do ouro. A importância desses desbravadores é significativa, mas há de se compreender que se tornaram um símbolo mítico de São Paulo, imbricando história e memória. É importante ter em mente que eles estavam em busca de seus interesses e que não sonhavam em construir uma pátria de dimensões continentais. A metade do século XVII teve ainda como importante momento a crise econômica portuguesa, logo após o fim da União Ibérica e as lutas pela restauração da autonomia de Portugal. Com isso, acordos difíceis foram feitos, e as contas entravam em uma derrocada gigantesca. Para tentar resolver essa questão, a coroa decidiu promover um arroxo nas relações com a sua colônia na América. Sobretudo a partir do Conselho Ultramarino. No entanto, o aumento do fisco gerou as primeiras revoltas na América Portuguesa. Diversos movimentos tinham em comum a repulsa pelo fiscalismo do rei, ainda que não questionassem, em momento algum, sua submissão ao governo português, ou seja, estavam longe de serem emancipacionistas, queriam apenas melhorar suas condições. O sonho dos paulistas foi uma guinada transformadora para os problemas portugueses. O ouro encontrado nos anos finais do século XVII trouxe um novo tempo para os números de Portugal, e também para a colônia. A coroa tratou de garantir seus lucros com a cobrança de impostos. O mais importante deles era o quinto, 20% de tudo que era produzido deveriam ficar para o rei. Logo foram garantidas formas de evitar o contrabando e aumentar a produtividade, surgiram as casas de contratação, a finta e a derrama. Esse último imposto atingiu o auge da exploração e gerou contestações de enorme proporção. Há de se mencionar que boa parte do lucro com o metal precioso ficou para os ingleses por causa das contas deficitárias da balança comercial portuguesa com relação a seu aliado. O ouro afetou também as relações na colônia, pois contribuiu ainda mais para a interiorização, propiciou a interiorização, a expansão do mercado interno, do trabalho livre e da urbanização. Com isso, houve uma menor concentração de renda. O Centro-Sul logo desbancou o Nordeste por sua pujança econômica. Assim, em 1763, a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. Assim, até mesmo um impacto cultural foi visto, cujo destaque especial foi o Barroco. Devem ser mencionadas ainda as importantes e crescentes relações do mundo atlântico. O contato com a África era intenso e trouxe uma ampla gama de valores para a América. Isso pode ser extensivamente demonstrado e exemplificado até os dias de hoje. Apesar de tudo ter girado em torno do nefasto sistema da escravidão, as amarras da maior imigração forçada da história não foram capazes de gerar uma aculturação do negro. Muito pelo contrário. Seus valores fazem parte da formação do Brasil.